Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, você está em casa. Ontem eu falei, quando o Evangelho de João repete alguma coisa, é porque ele tem que dar ênfase, ele quer enfatizar. Ontem foi o permanecer. 8 vezes ele falou permanecer. Hoje tem 2 repetições grandes aqui: o Pai, o Pai, o Pai e as obras. O Senhor repete várias vezes o Pai. Para nós é muito fácil, porque a gente desde criança aprendeu o Pai Nosso. Mas para o judeu, Deus não era Pai não, Deus era Deus lá nas alturas. E Jesus muda isso, porque ele diz que aquele Deus nas alturas é o Pai dele. Então essa intimidade com o Pai pouco aparece no Antigo Testamento. Tem 1 vez, 2 vezes no Antigo Testamento todinho. Mas eles não têm essa intimidade, e Jesus tem. Porque o Pai é Pai dele, é Deus Pai, que é um Deus só com ele. Então aqui hoje são 2 palavras que você tem que botar atenção na sua oração pessoal: o Pai e as obras. Nós temos um Pai, Jesus tem um Pai, ele faz a vontade do Pai, e as obras que o Pai mandou ele realizar. E ele vai dizer também que nós podemos fazer a mesma obra que ele, mais. Porque ele ficou pouco tempo, ficou 3 anos e meio mais ou menos na terra, pregando. 30 e tantos anos, 33, ninguém sabe a idade exata, de vida. E nós, às vezes, temos muito mais tempo de vida e não fazemos, né? Se tivéssemos fé, poderíamos fazer as mesmas coisas. Quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Porque se a gente não fizer, é porque não tem muita fé, né? Então o Evangelho é de João. Naquele tempo, já falei, são 2 tempos, o Kairos e o tempo histórico. Aqui não é o tempo histórico, é o Kairos, que é o tempo da salvação. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Se aquilo que está sendo anunciado, se você acreditar, vai acontecer na sua vida. O momento de hoje é de fé. Toda essa situação que nós estamos vivendo, ainda é uma situação dramática, né? Ninguém pode mudar, a situação é o que é. Pode mudar sim, se a humanidade se converter, melhora muito. Mas não estão se convertendo, né? Pelo contrário, aqui a gente vê aí muita gente sem máscara, de qualquer jeito. Não vai passar assim não, pessoal. Nem pensem que não vai ser que Deus vai fazer uma mágica. Deus não é o Harry Potter, não. Deus deixa que cada um responda por seus atos. Deus nos trata como pessoas. Quem faz o mal responde pelo mal. Quem faz o bem responde pelo bem. Se a humanidade está fazendo o mal, não vai passar não. Vai continuar. Infelizmente eu tenho que falar, porque vai ser assim. Então aqui Jesus, ele começa a falar com Tomé. Tomé foi aquele que queria ver, queria tocar. Tomé não tinha fé. Depois ele se converte. Depois ele adquire a fé, mas ele não tem fé. E como ele, os 12, que na verdade eram 11, porque Judas já tinha tirado a vida dele, eles não acreditavam. Jesus ficou muito tempo com eles e eles nem aí, né? Não tinham fé mesmo. A fé vem depois que Jesus
mandar ascender aos céus, mandar o Espírito Santo, Pentecoste. Então, devagar, eles vão sendo convertidos. Tomé não tinha fé de nada. Ele queria ver, tocar, sentir. Isso não é fé. Infelizmente, tem gente hoje assim, só acredita se ver, se tocar, né? Isso não é fé, né? Porque nosso Senhor, quando cura, e Ele exige a fé, Ele cura pela palavra. E muitas vezes Ele nem toca na pessoa. Às vezes toca, mas às vezes nem toca. E Ele toca, quando toca, não é por causa dele, porque Ele tem fé, é por causa da pessoa. E aquela cura do servo do centurião, que Ele curou à distância. Então não precisa nem... A gente pode, por exemplo, rezar hoje para uma pessoa que está lá na China, e a pessoa conseguir a graça. É só ter fé. Então, o momento hoje é de fé. O que é fé? Acreditar. Ah, mas está tudo errado, tem a doença, tem o Covid, todo dia morre. Sim, creia. Fé é acreditar. E não sei o quê. Não, fique na graça de Deus, confesse. Venha confessar. Basta confessar, seguir a lei de Deus, o mandamento, né? Pronto. O que acontecer vai ser lucro, porque se você for, é céu. Se ficar, é Deus. Então, é como Paulo diz, né? Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se você morrer, vai ser lucro. Para quem está na graça de Deus. Agora, se está fora da graça de Deus, aí é outra história. Então, não tem com que se preocupar. Você segue aquilo que a igreja diz, é só fazer o que a igreja fala. Distanciamento, tal. Siga, só seguir, não invente coisa não. Pronto, confesse, comungue, fique tranquilo. Ah, não tem A, nem B, nem C, fique tranquilo. Ah, não adianta estar toda hora vendo televisão e as notícias de morte, isso aí, ele não sabe de nada não, esse povo, essa cientista não sabe de nada não. Ele não tem certeza de nada não. Então é ficar firme na fé, né, que Tomé não tinha. Aí o Senhor então vai falar com ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, rodós, tsoe, verdade, aletheia. Rodós, tsoe, aletheia. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Caminho que o mundo não quer seguir. O mundo hoje segue o caminho contrário. Que mesmo ontem na missa de domingo, ainda bem que a igreja estava fechada, né? Aí fica bebendo, sem máscara. Então no caminho diferente. As praias, todo mundo lotado, está nem aí para nada. Isso não é o caminho de Cristo. O pecado não é o caminho de Cristo. O caminho é Cristo e a lei dele. A lei de Deus e a da igreja. O mundo prega outro caminho, está indo por outro caminho. Verdade, Jesus é a verdade. Eu não tenho que inventar a verdade, eu não tenho que criar a verdade, eu não tenho que, entendeu? Eu tenho só que seguir a verdade. Para nós a verdade se manifesta o quê? Nos 10 mandamentos da igreja, 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja e pronto. Viva os sacramentos, que é a verdade. Não é tão difícil não, é porque a humanidade não quer mais. Tá? A humanidade ficou cheia, né, sei lá de quê? De Deus, se afastou de Deus, não quer mais Deus. Então, assume as consequências. E a vida? O único que tem a vida é nosso Senhor. E Ele nos dá a vida eterna. Vida eterna que começa aqui. Quem tem Deus, comunga, confessa, adora, já ressuscitou, já tem a vida eterna, segundo João. Quando morrer, vai ser uma consequência da vida eterna. Agora, quem pratica o aborto e não sei o quê, e a morte, aí não tem vida eterna. Infelizmente, a humanidade está seguindo um caminho diferente, uma verdade diferente, são várias verdades, e não tem vida. O que eles chamam de vida é um egoísmo, né? Nós vivemos numa sociedade egoísta, cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Aí cria essa confusão. É uma eterna confusão. Ao menos na igreja, vai botar ordem, né? Tem que ter ordem. Porque o mundo já tem confusão demais. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho de ir ao Pai é Ele. Ele está só repetindo o que ele já tinha dito anteriormente. Você quer chegar ao Pai? Quero. Pois ande com Cristo. E com Maria, que ela conhece Cristo, né? Carregue sua cruz. Muita gente, muitas vezes, não quer carregar a cruz, né? Quer só uma vida de tranquilidade. Não tem vida de tranquilidade assim, não. A gente carrega a cruz, tem sofrimento, tem incerteza, tem crise disso, daquilo, carregue a cruz.
tá? Mas não carregue só. Carregar a cruz só você não vai conseguir. Às vezes a cruz pesa porque quer carregar só. Não coloca Cristo, não pede ajuda a Cristo, aí não vai não. Né? Mas ele é o caminho que leva ao Pai. E não tem outro não. A humanidade está perdida aí atrás de caminho, religiões aí, nenhuma delas salva. São tantas, nenhuma delas salva. Só a Igreja Católica, que tem a plenitude da revelação. E hoje a igreja, infelizmente, tem pouca gente. Por causa das normas e porque pouca gente acredita. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. O conhecer é ter uma relação de intimidade com Jesus, através da oração. É ter uma relação de intimidade com o Pai, através da oração. E não é só oração não. Oração, confissão, adoração, missa, caridade. Quem não pratica a caridade, principalmente com os necessitados, não vai entrar no reino de Deus. Naquele dia você vai dizer, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai dizer, pode ir embora. Aqui você não entra não. Quem não praticar a caridade não entra no reino de Deus. Mateus 25. Estava preso, me visitaste, estava nu, me vestiste, estava com fome, me deste de comer. É isso aí, as obras de caridade. Não é só rezar, passar o dia todo rezando, não. Tem que ajudar o que está passando necessidade. É o que a gente procura fazer aqui com a cesta básica. Então isso é o conhecer o Pai. É o conhecer uma relação vital. Não adianta só dizer, eu conheço Deus. O demônio pode dizer também. E ele não conhece nada. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. E desde agora, então, se vós me conhecerem, e eles não conheciam, porque eles não tinham fé, conhecerias também meu Pai. Né? Então, para conhecer o Pai, tem que acreditar em Jesus, tem que fazer aquilo que ele fez. Senão, não conhece. E tem que agir por caridade, ajudando o necessitado. E desde agora, eu conheceis o vício. O conhecimento aqui é isso aqui, eles têm que conhecer o Cristo, que foi morto e ressuscitou. Aqui ele não tinha ainda sido morto nem ressuscitado. Quando foi morto e ressuscitado, nem assim eles acreditaram. Ficaram tudo com medo. Aqui é João 14. A morte e a ressurreição vai lá em João 19 e 20. Tá? Mas eles não creem, não acreditam ainda. Eles têm uma fé muito pequena. E esse Tomé aqui, depois vai querer tocar e ver Nosso Senhor. Ele falando isso, Filipe, que era outro apóstolo, para você ver como eles não entendiam nada. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não nos basta. Jesus estava falando do Pai, do Pai, do Pai. Aí Filipe disse, pois bem, mostra-nos o Pai. Quer dizer, ele não está entendendo nada. Né? Aí Jesus vai dizer, tu não me conheces, há tanto tempo estou conosco e tu não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Tu quer ver o Pai? Pronto, eu sou um com o Pai. E ele não tinha entendido nada. O pobrezinho dos 12 lá, que um traiu, o outro negou e tal, eles não entendiam nada. Nada. Eram pessoas completamente sem fé, sem inteligência. Eram pessoas normais, assim. Filipe vai dizer, mostra-nos ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, vê o Pai, Jesus. Conhecer o Pai, conhecer Jesus, né? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Quer ver o Pai? Veja Jesus. Porque ele é um com o Pai. E o Espírito. Né? Por isso que eu tenho também dito aqui, quando a gente reza para Jesus, para o Pai e para o Espírito. Quando reza para o Espírito Santo, é para o Pai e para Jesus também. Quando reza para o Pai, é para Jesus e para o Espírito Santo. Não pode separar, não. Batizado na Igreja Católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus só. Então, quem vê Jesus, quem reza para Jesus, quem se entrega ao Pai, vê o Pai, tudo. Né? Não acreditas que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Ele não acreditava, eles não tinham fé. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas é o Pai que, permanecendo em mim, o verbo de ontem, permanecer, realiza as suas obras. Então, Jesus é um com o Pai. O que ele faz são as obras que o Pai manda. E sendo um com o Pai, o próprio Pai é que age em Jesus. É o próprio Espírito, o próprio Pai que fazem aquilo que Jesus faz. É claro que Jesus aqui se encarnou, ele é humano, tá? E ele teve essa missão de nos salvar, e tem ainda a missão de nos salvar e salvar a humanidade que está muito distante, né? O Pai é o Criador, Jesus é o Redentor, o Espírito Santificador, mas é um Deus só.
É um Deus só. E Jesus tem a substância humana e divina, mas é um Deus só com o Pai e o Espírito. Tá certo? É o mesmo Deus. São 3 pessoas, mas é o mesmo Deus. É um mistério. Não dá para a gente entender tudo, não. É um mistério da Santíssima Trindade, que é toda a nossa fé em torno desse mistério. Mas então é o Pai que realiza as obras que Ele quer em Cristo. E se eu sou um com Cristo, o Pai vai realizar as obras que Ele quer em mim. Como é que o Pai realiza o que Ele quer em mim? Quando eu estou unido a Cristo. Confissão, de novo, aquela coisa que eu repito sempre: confissão, adoração, missa, oração, caridade. É assim que aí eu vou me assemelhar a Cristo. O Paulo fala lá em Gálatas: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mais do que está, Jesus é um com o Pai. Ele é o mesmo Deus que o Pai é e o Espírito Santo. Onde Ele está, o Pai está. Onde o Pai está e Ele está, o Espírito está. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Se eles não acreditam porque não têm fé, ao menos vejam o que Jesus está fazendo. O que Ele está fazendo? Curando, expulsando o demônio, ensinando. Ele não tinha estudado lá na faculdade, não. De onde é que vem esse conhecimento? É Deus. Ele cura, ele tira o Satanás. Quem é que cura? Só Deus ou quem vem de Deus? Quem é que tira Satanás? Só Deus ou quem vem de Deus? Então, se não quer acreditar naquilo que Jesus fala, acredita ao menos no que Ele está fazendo, que são as obras. Que é a segunda palavra aqui, que é muito importante. Primeiro é o Pai, depois a obra. O que é obra? É o que Jesus faz. Essencialmente, o que é que Ele faz? 3 coisas: ensinar, palavra, curar, 4 coisas: tirar o Satanás e perdoar o pecado. Isso está muito claro em Marcos. É o evangelho que nós estamos estudando. Tá? Então, acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É o que eu falei no início. Se eu creio, eu posso fazer tudo aquilo que Jesus fez. Posso curar, não eu, Jesus em mim. Posso expulsar o demônio, não eu, Jesus em mim. Posso ensinar, não eu, Jesus em mim. Por que eu não faço? Porque não tem fé. Mas eu já disse aqui, volto a dizer, na minha vida sacerdotal, em 5 momentos em que eu ministrei a unção dos enfermos, houve cura. Não por causa de mim, por causa da fé na unção dos enfermos. Pessoas desenganada pela ciência, não morreram. Então, cura pela unção dos enfermos na Igreja Católica. E, pelo amor de Deus, porque as pessoas confundem unção dos enfermos com um extremo unção. Não tem extremo unção mais, não. Aí, então, esse momento é difícil, vocês estão sabendo. Todo mundo está em risco. Então, seria bom, vez ou outra, receber a unção dos enfermos. Porque vai para o hospital, está na UTI, chama o padre que não pode entrar e depois acusa a igreja e acusa o padre. A culpa é sua, não é do padre, não. Por que você não recebeu a unção antes? A unção dos enfermos não é extrema unção, não, é a unção dos enfermos. Até uma viagem que vai fazer, pode receber, se a viagem tem algum risco. Né? Vai fazer uma cirurgia, venha receber a unção. Aí não vem, depois a família fica doida aí, ligando para as igrejas atrás de padre, porque está morrendo. Irmãos, aí a culpa é de vocês, não é do padre, não, eu sinto muito. Tem que receber a unção, é antes, não é depois que não tem mais jeito, ou querem um milagre de qualquer jeito, não tem esse negócio não. O mais importante aí também entra a questão da fé. Claro que Jesus pode fazer o milagre, mas você tem que também agir com responsabilidade, né? Fazer as coisas corretamente. Então, está sabendo que tem risco, vai fazer uma cirurgia, vem receber a unção. Aí não vem, nada, deixa, acontece alguma coisa, fica doido. Aí foi você. Foi a família também que não prestou atenção. E nós, a católica, tem que prestar atenção à fé. Não é mais extrema unção, esqueça, é unção dos enfermos. Qualquer risco assim pode receber. E o melhor local onde é? Na igreja. Hoje está tudo aí, esse risco de entrar nas casas e nos hospitais. Né? Eu alerto sempre os ministros sobre isso. Então, quem acredita em Cristo pode fazer tudo aquilo que ele fez e faz, ainda hoje, por causa da fé, que são as obras. O que é curar, tirar o demônio. Hoje na Igreja Católica, eu também já expliquei no curso. Todo sacerdote, ele é exorcista, ele recebeu, o exorcista não é só um ou outro, não. Tem gente que acha que o exorcista é só aquele, você está enganado.
todo sacerdote recebeu o ministério do exorcismo. Não pode exercer, mas recebeu. Hoje na igreja só exerce quem o bispo do local der autorização por escrito. Aí sim, mas todo sacerdote é exorcista. Aí as pessoas fazem diferença, aquele exorcista, aquele não é. Isso não existe não. É porque não conhece, né? Todo sacerdote é exorcista. Agora só exerce quem o bispo, por escrito, der autorização. Senão não exerce. Tá? Mas todo sacerdote é exorcista. E o leigo é não. Algum leigo pode fazer, pode não. Pode fazer exorcismo não. Mas eu fiz. Problema seu, mas não pode não. Desobediente. A não ser que o bispo lhe dê autorização. Se o bispo quiser lhe dar autorização, aí é com ele. Mas não pode fazer não. Pode fazer oração de cura e libertação. Exorcismo pode fazer não. Tá? Falo isso para ficar claro, né? Porque as pessoas confundem muito as coisas. Então a gente vai fazer as obras que ele fez porque ele subiu para o Pai. Então tudo aquilo de prodígios, sinais, através da fé, nós podemos fazer. Porque Jesus não está mais aqui, ele está aqui pela fé, ele está ressuscitado, mas aquele período que ele passou como homem aqui, aqueles 3 anos e meio pregando, ele já morreu e ressuscitou. Mas continua a obra dele na igreja através de nós. E na igreja católica. E naqueles que acreditam. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui é uma frase muito importante, né? Quando a gente se reúne e pede alguma coisa com fé, Jesus dá. Se não dá é porque não era vontade de Deus. Quando 2 ou 3 estão reunidos, pedem alguma coisa, que seja uma coisa boa, né? Ele dá. Hoje, o que é que eu tenho que pedir? Volto a dizer, peça fé. A humanidade está sendo provada na fé. Né? As pessoas, infelizmente, também, todo esse processo de fechar a igreja afeta muito a fé. Afeta muito a fé das pessoas. Então, peça para não perder a fé. Recorde aquilo que Nosso Senhor disse, né? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Ele alertou. A crise hoje também é crise de fé. Muita gente não acredita mais, ou está perdendo a fé. Né? Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Então, tudo aquilo que a gente pedir algo no nome de Jesus, se for coisa boa, né? E se for vontade do Pai, acontece. Não recebe se não for uma coisa boa e se Deus não quiser dar. Porque às vezes a gente pensa que a coisa é boa e Deus não quer que aconteça. Algumas curas aí não acontecem porque às vezes a pessoa vai ser curada e se afasta da igreja. Acontece não, acontece. Aqueles 10 leprosos lá, que Jesus curou todos os 10 à distância, só um voltou para agradecer. Eram 10. Os outros, ó, quando foram curados, desapareceram. Então muita gente recebe a graça e desaparece. É melhor não receber e continuar pedindo. Né? Aumento está na igreja. Porque às vezes fica na igreja só para receber, depois que recebe, vai embora. Aí Deus não dá. Tá? Então entregar tudo nas mãos de Deus e ter fé. O momento é de fé, porque aqui, não estou aqui para enganar ninguém, é tempo difícil, o tempo é muito difícil, mas eu não perco a fé não, nem a esperança. Nem fico preocupado disso não, eu fico preocupado em seguir aquilo que o bispo manda, por causa da obediência. Porque eu sei que Deus age na obediência. Aí eu fico preocupado. Quando eu vejo que as coisas não estão caminhando como o bispo faz, aí eu vou fazer caminhar. Porque é minha obrigação. Fora disso, não. E também não vou me expor. Estou seguindo aquilo que a igreja está recomendando. Quando a gente faz isso, não tem que se preocupar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.